és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece, vou estar lendo alguns versículos. Lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 8 e 9. A fé, ela é algo indispensável na vida. Ela é fundamental para agradar a Deus. Ela também é um instrumento de salvação. Versículo 8 inicia assim: Pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado para ir a outra terra que ele ia como herança. Ele partiu sem saber para onde ir. E mesmo quando chegou à terra que lhe havia sido prometida, viveu ali pela fé, pois era como estrangeiro, morando em tendas. Também fizeram Isaque e Jacó, que herdaram a mesma promessa. A gente vê que no é algo que resulta da fé, que é Abraão, por crer e obedecer. Também outra coisa que a fé é a perseverança. Abraão perseverou, pois mesmo sem o cumprimento da promessa, ele cria que ela iria se cumprir. Outra coisa que a fé também é que eles decidiram, meio aquele povo idólatra daquela época, de uma forma diferente. Eles escolheram viver para Deus. A fé é algo indispensável. Falando, mesmo os olhos não ver, a gente tem na verdade, a palavra fala que é impossível agradar a Deus. Amém? Orar. Senhor, te agradecemos por tua presença. Que o Senhor possa estar conduzindo todas as coisas. Teu nome seja glorificado. Agradecemos pelo teu sacrifício, pelo perdão dos nossos pecados, Senhor. Te agradecemos pela oportunidade de poder te louvar, te glorificar e de estarmos em comunhão como igreja, como o teu corpo, Jesus. Te agradecemos. Fica de pé.
ao Senhor. Parece que o congresso está continuando, viu? Aleluia. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim, com seu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim. Reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vamos dizer mais uma vez sobre o meu pensar, tudo que eu falar. A segunda estrofe. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim. Vem reinar de novo em mim. Reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Glória a Deus. Em Salmos capítulo 89 diz: pois quem nos céus se compara ao Senhor? Quem é semelhante ao Senhor entre os seres celestiais? Os mais altos poderes angelicais reverenciam ao Senhor. Ele é mais temível que todos que rodeiam seu trono. O Senhor, Deus dos exércitos, quem é poderoso como o Senhor? E esse Senhor tão poderoso se faz, né, e com sua graça quer habitar em mim e em você, que Ele possa reinar. Não adorando o Senhor? Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai. O justo Deus, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor.
Imerecida vida, de graça recebi, de graça recebi. Por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz Me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz Me chamou, gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. glória a Deus. A igreja pode sentar.
Senhor Deus, elemento. Por Cristo, pagar uma dívida que não estava ao nosso. Possamos cada vez mais formação de não para nos engrandecer, vai levar o teu nome, cara. O evangelho não é sobre a gente não passar por problemas ou por dificuldades, não é sobre isso. Temos que passar por dificuldades, por problemas, mas o amor de Deus, ele não falha conosco. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Vamos cantar Teu Amor Não Falha. Você pode ficar de pé mais uma vez? Se puder, se não puder, a gente canta sentado também. Vamos adorar a Deus com Teu Amor Não Falha. Você veio aqui para adorar a Ele. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil é o caminho, nunca pensei que eu fosse alcançar. O teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre. Pois tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Oh, sim, tu fazes que tudo coopere para
Tu és o mesmo. Pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria Vem pela manhã. se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. O teu amor não falha. Glória a Deus. Amém, aleluia. Amor que nunca falha. Crianças podem ir para o departamento infantil, a igreja pode sentar. Bom. Então, quando eu estava nos Estados Unidos, a gente visita igrejas, fala sobre o nosso trabalho aqui. E a gente gosta de falar sobre vários assuntos. Geralmente é para falar sobre missões, mas raramente eu falo sobre missões. Eu gosto de desafiar igrejas e em nossa igreja que a gente geralmente frequenta quando a gente está viajando. A última viagem que eu fiz lá foi essa aí, liderança dentro da igreja. Então, como é que é uma liderança bíblica da igreja? A gente vai ver isso à noite. Atos, capítulo 11. Vamos ler versículos 19. Os que versos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este ali, chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor, de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. A gente vê nesse versículo final o resultado de um crescimento do evangelho, crescimento na liderança. E a gente vê isso na cidade de Antioquia, a igreja de Antioquia. Quando a gente está lá, a gente fala que Arco Verde é nossa Antioquia. Então, o que aconteceu aqui em Atos capítulo 11 e vai ver em capítulo 13 também, a gente quer que aconteça aqui em Arco Verde. Aqui. A visão é isso. Alguém já ouviu isso sobre nossa igreja? Sara? Tem. Então, a gente começou esta igreja em casa, em nosso apartamento, primeiramente. Foi converteu lá em 2014. Depois viemos para cá, em nossa casa. A gente viu uma casa e uma parte do propósito era ter uma sala grande embaixo, dava para reunir pessoas. E
por 2 anos, ficou lá, fazia cultos no hotel, onde conhecemos Sanderly, Silviane, ela falou, né? Eu lembro desse momento. Aí a gente também fazia na chácara Isa, por perto. Finalmente, estou aqui. Então, e fez a inauguração oficial em 2019, abril. Mas a gente gosta de começar igrejas com pessoas, fazendo discípulos. Não sei se vocês sabem, mas plantamos a igreja em Tupanatinga por acidente. Não era a ideia nunca para plantar uma igreja lá. O foco era sempre aqui, Arco Verde, para ter uma igreja forte, uma igreja com boa liderança, aí fazer um centro de treinamento, SETAC, que a gente tem, e daí começar a plantar igrejas. Só que junto com Roberta, converteram Chico e Ia. Eles passaram para Tupanatinga. E a ideia, quando a gente planta igrejas, a gente não vai, Pesqueira, vamos plantar uma igreja em Pesqueira. Não, vamos fazer discípulos em Pesqueira. Até já tivemos um em Pesqueira. 2 homens com a ideia de fazer discípulos. Batalha aqui envolvido. Temos vocês que estão fazendo discípulos, né? É para fazer discípulos. E quem sabe se surgir outras igrejas. Com Antioquia aconteceu assim. O evangelho chegou, eles ficaram mais ajuda, né? Eles, versículo aqui, versículo 19, o evangelho chegou, a mão do Senhor estava com eles, cresceram e tal. Aí Jerusalém ouviu notícias disso e mandou Barnabé como apoio, um líder, porque o evangelho chegou sem liderança em Antioquia. Parece, pelo menos não diz na escritura. Aí, vamos deixar isso organizado? Aí mandou Barnabé. Aí Barnabé achou massa o que Deus estava fazendo, né, em Antioquia. Aí ele mandou buscar Saulo. Ele foi buscar ele. Ali chegando e vendo a graça de Deus, aí falou sobre Barnabé. Aí depois Barnabé foi a Tarso procurar Saulo. Então, achou ele, levou para Antioquia e eles ensinaram. Então, Antioquia era uma base de ensino. Aí, depois a gente pula para capítulo 13 e a gente vê o que acontece. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Então, tem quantos nomes no início aqui? De liderança. São quantos? 5? Eu acho que aquela outra é a verdade. Então, tem cinco líderes aqui nessa igreja Antioquia. Mas eles tinham quantos um ano antes? 2. Saulo e Barnabé. Então, multiplicou. Tinha mais líderes. Cresceu na liderança e depois mandaram uma parte da liderança para começar outras igrejas. E a gente vê o resto de Atos, não é Paulo
como missionário com Barnabé, com Lucas, com Marcos, com Timóteo, com vários líderes, mas eles mandaram. Mas eles começaram aqui na Antioquia, formaram a base e foram. Aí você vê depois que eles voltam para Antioquia para prestar contas. Que é o que a gente faz quando estamos nos Estados Unidos. A ideia é prestar contas lá para as igrejas que nos ajudam. Aqui. Então, eu quero ver umas lições hoje à noite deste trecho, dessa ideia. Então, primeiramente, liderança vem de necessidade. O evangelho chegou em Antioquia e eles precisavam de ajuda. E agora? Sei que é Cristo, seguir Cristo, mas como? Faço o quê? Né? Então, precisava de ensino. Nossa situação, no momento, na igreja, é um pouco diferente. A gente, Koinonia sempre tem a ideia de usar uma pluralidade de liderança, ter pastores. Então, a piedade começou com, acho que 4. E varia lá. Quando a gente começou aqui, tinha 3. Desceu para 2. Agora desceu para 1, né? Então, a gente está num momento de necessidade. Que é em Antioquia. A gente pode olhar para a situação que temos. Alguns de vocês não sabem de Panatinga, mas a gente está dividindo tempo. Sara e eu dividimos tempo aqui e lá. É o que queríamos, porque só aguentamos ver vocês 2 vezes por mês. Então, a gente inventou isso para te evitar, sabia? Não, de jeito nenhum. Quando saímos em julho, o povo de Tupanatinga querendo alcançar mais pessoas, falaram, domingo à noite a gente alcança mais pessoas. Realmente, tem visitantes lá toda semana. Como aqui em Arco Verde, a gente passou 2021, tinha culto pela manhã. E a gente decidiu não dar certo pela manhã. Tinha poucos visitantes, poucos membros, um pouco tudo, porque era mais difícil pela manhã. Então, eles mudaram para a noite. A gente sabendo, e agora? Quando a gente voltar, como vai ser? Então, a gente não está necessariamente gostando. Por que eu digo necessariamente? Porque eu sirvo um Deus soberano que está no controle e sabe todas as coisas. E quando aconteceu isso, eu pensei, mas eu acho que pode ser. Minha tendência é dizer, essa semana a igreja vai crescer. Eu nem consigo crescer. Então, e agora? Mas realmente isso temos que desenvolver mais rápido. E é ruim isso? É sua opinião. Vocês têm direito de ter a opinião. Para nós no início, ora. Mas eu estou vendo, pessoas vão ajudar, vão ver a necessidade. E a gente tem que decidir, falei para os adolescentes na sexta-feira, a gente tem que decidir se a glória de Deus vale a pena. Canta sobre a glória de Deus. Ótimo. A glória seja engrandecido. A gente quer engrandecer o nome de Deus, não quer? Ok,
vale. A glória de Deus vale. Entregar nossas vidas para. Dentro da igreja também temos. Vale a pena fazer essas coisas para a glória de Deus. Para mim vale. Ah, então, com isso, a gente precisa de nós. Não, nem estou falando tanto nos ministérios. Sim, também, mas na vida espiritual. Achado às vezes. Seja tem pastor, aqui precisa de outros. Dá desculpa para não crescer. Normalmente vocês não ficam frente do espelho dando desculpas. Segundo ponto aqui, outro ponto daquele era que Atos 6, diáconos, né? Veio da necessidade, estava de ajuda à igreja, aí formou a ideia de diáconos. Número 2, uma boa liderança fortalece a obra do evangelho. A gente vê versículos 22 a 24 e ainda mais depois, quando em versículo 26, quando falaram primeiramente foram chamados cristãos. O que significa isso? Hoje em dia ser cristão todo mundo é cristão, né? Não é tão importante. Na época, o que era? Eram chamados pequenos cristos. Então, esse povo é só copiando Cristo. Era insulto na época. Mas é insulto? Não, graças a Deus, glória a Deus. Está copiando Cristo, parece Cristo nas atitudes, nas ações. É bom. Então, uma boa liderança ajuda, fortalece a igreja. A gente precisa disso. Com diáconos, os diáconos livraram os pastores, os discípulos, os apóstolos, para pregar mais, para orar mais. Então, a igreja estava a última vez que preguei nos Estados Unidos, estava falando com o pastor. Posso fazer? Eu critiquei. Casamento. Tinha acompanhamento. Querem que tal, abrigo, prego várias vezes. Não, né? Acompanha. Pode fazer de ajuda. A obra do ministério é auxiliar. Só o pastor. O esforço. Eu diria que aqui eu não precisa a gente reclamar. Tem bastante. Tinha essa escala ou outra. Estamos de. Mas quando vê a lista de servem, são muitos. E pastor Davi, 4 anos. Servem, né? Então, a gente precisa ajuda a igreja, ajuda o evangelho. Igrejas, terceiro ponto, igrejas hub forma e manda liderança. O que é um
Igreja Hub? É a ideia de ter um ponto central para treinamento. Então, essa é a ideia. Então, a Igreja Hub começa igrejas, forma líderes e começa igrejas. É a ideia que a gente quer fazer. E a gente vê isso em Atos 13, né? Mas a gente leu a ideia de mandar Saulo e Barnabé para a igreja. A gente tem essa ideia de só ficar com e falando de igrejas hub, a ideia de treinamento, nosso plano é em agosto, primeiro final, ter módulo, ter processo da vida bíblica. É top, gosta muito. Vai ser bom para analisar a vida espiritual e como crescer na vida. Quando a esposa vai agir. E nunca acontece, né? Não, não acontece. Mas se fosse acontecer, né? Como é que ia crescer nesse momento? Como é nossa reação? Inventei na hora, tá? Desculpe, mas me perdoe. Ok. Então, nossas reações durante o dia, o que acontece para nós, o sofrimento que a gente está passando, os nossos relacionamentos, por que existem, para qual fim? Então, isso foi a propaganda. Em agosto, para ver isso. Quarto, são fotos lindas dos nossos treinamentos. Muitas memórias boas. Então, 4, o Novo Testamento fala sobre pluralidade de liderança. Isso é praticamente o foco da mensagem hoje. Pluralidade de importância, ter conselho e não ter um pastor mandando em basicamente. Queremos ter vão dar apoio, vão dar ideias. Ok, cada pessoa tem suas falhas. Eu sei que vocês me acham perfeito. É verdade. Eu preciso te conversar, falar com Sara depois. Então, preciso de pessoas ao meu redor me ajudando. A igreja precisa de mais pessoas. E em Coreia, lá, estamos demais. Pluralidade de liderança. A gente viu isso em Atos 13, mas também Atos 14, versículo 23, é um versículo de resumo. Então, ele vai resumir o que está acontecendo naquele tempo. Aí ele diz, Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros cada igreja. Tendo orado e jejuado, eles os encomendaram ao Senhor em que haviam criado. Então, você pode fazer um estudo da palavra presbítero, e tem poucas vezes no Novo Testamento que tá no singular. Está quase sempre na pluralidade. Só quando está de João, presbítero, ou está referindo a uma pessoa. Mas quando está falando em igrejas, é uma pluralidade, sempre no Novo Testamento. Então, se a gente quer uma igreja bíblica, a gente precisa desenvolver um grupo. Neste caso, é presbítero. O que é presbítero? Também tem a palavra bispo, a palavra pastor. Essa ideia. Ancião. Mas é essa ideia de um gripe, uma gripe.
um grupo de liderança vai pastorear, vai cuidar. A ideia do bispo é gerenciar. Pastor, lá. São várias tarefas, cargos para pastor. Então, serviços, isso. Então, estão segurando ali. Vai acontecer. Isso é o perdão que pedi antes. Então, vários serviços para o pastor fazer. Então, a igreja não fala, Paulo não fala dos dons espirituais, corpo de Cristo. A ideia é que cada um faz diferente. A gente quer ter pessoas nos lugares certos, nos lugares de paixão, líderes também que estão capacitados, também que querem fazer. E é o alvo. Mas não é qualquer um. O Novo Testamento requer líderes de caráter. Líderes de caráter. Até 1 Timóteo 3 também 1 Pedro também fala sobre esses líderes. Principalmente é ter uma boa reputação. A gente não vai ler tudo isso à noite, mas a ideia, vocês podem ler depois, Atos 6 também fala sobre diáconos, 1 Timóteo 3 fala sobre presbíteros, depois fala sobre diáconos, depois fala sobre mulheres de diáconos, algo assim. Tem interpretações diferentes, mas eu diria de diaconis, que são diáconos. Então, se não sabia disso. Então, a gente vê essa estrutura na igreja e a gente é uma igreja nova. Só temos 5 anos, 5, 6 anos. Então, a gente precisa desenvolver essa estrutura na nossa igreja. A Bíblia, padrão da Bíblia. No futuro, ter diáconos. E na prática já tem diaconia, porque são elas que controlam essa. Mas é pessoas servindo e mesma ideia com diáconos. Já tem, serve, eles de a semana vai chegar grupo de americanos, pastor, ele está numa igreja com essa estrutura. Então, fazer muito. Mas já venho estudando sobre isso faz um tempão. Antes de viajar, 1 ano antes, a gente já estava com um grupo de muitos de vocês, alguns homens aqui, reuniu, falamos sobre as qualificações. Eu disse, vocês não prestam, tenta prestar. Basicamente isso, não era? Basicamente isso. Vamos esforçar. A glória de Deus vale isso. Esse esforço. Basicamente, vocês podem estudar em casa, 1 Timóteo 3. Mas a ideia principal é ter uma boa reputação. E eu acho que é para todo mundo ter uma boa reputação. Vocês discordam? Não, né?
é para todos nós. Desde chegar, eu tenho fofocado um pouco. Fofocado não, mas ouvir fofoca. É, só fofoca, pode ser não verdade. E é triste. Até eu lembro, tinha um serviço, era para ser para dor de cabeça. Eu era cristão. Faz isso. Fala uma coisa. Leva seu dinheiro, eu vou te devolver. Nossa igreja. Mas a igreja é cheio de pastor. Mas, pecadores, nós erramos. Mas podemos crescer nisso. Não podemos? Eu não estou repreendendo agora. Eu estou só falando fofoca, que é geralmente o que acontece. Foi piada. Obrigado, Edson. Eu estou só dizendo que podemos melhorar. Verdade? Verdade. Isso depende do pastor? Também. Mas totalmente não. Depende de crescer. Nós procurando. E o evangelho nos. Nós somos pecadores. Vai pecar. Nos ajudar um ao outro. E aos outros. Amar. Amar. Eu ouvir. Amém? E com todo mundo. A ideia da gente era voltar e pastorear, realmente. Ir para sua casa, chamar você para casa, para conversar sobre isso. A gente não espera que vocês sejam perfeitos. Nós não somos perfeitos. Ninguém é perfeito. Mas podemos pouco para crescer. E a gente está chamando pessoas para casa. Cada semana deve alguém em casa, menos esta semana, porque saiu para casamento, campa dentro, casamento, para dentro. Aí não deu para ter. Mas a gente já visitou casas. Se você ainda não sentou para conversar, pode ir. Antes da tarde, coisa. Eu lancei esse convite já e parece que ninguém nos ama. Então, a gente vai insistir, provavelmente. Tem esse grupo americano que vai ser corrido por 11 dias, eles vão estar. Então, não garanto muita coisa naqueles dias, mas provavelmente Sara vai organizar mais essa ideia. Pedir para você. E ter a lista da pizza também. É uma família por semana, então demora um pouco. Então, por favor, entende que não vai ser sua vez sempre. Então, mas já 3 famílias, 4 já foram em casa. Então, tá. Então, para encerrar, a glória de Deus vale seguir esse padrão na Bíblia. Se valer, o que podemos fazer? Primeiramente, seja qualificado.
Mas eu não quero. Quero liderança. Não é minha praia. Quero servir. Nem o Anderson. Só quero servir. O Anderson gosta de servir. Mas, Davi, eu não quero liderança. Eu não quero nome. Graças a Deus. Não de nome. Mas, essa ideia de qualificação para todos uma boa reputação. Saber liderar família. Ser honesto. É ser digno. Essas coisas. Então, isso é para todos nós. Ah, e número 2, ajude outros a qualificar. Pode ajudar? Tem como ajudar? Tem como encorajar um ao outro? Faz isso. Não preciso falar, não. Acredito, tem pessoas precisando de engajamento. Abraço. Aquele abraço. Derrotas. E paixão. Importa. Vocês conseguem distinguir alguém de verdade se só boa? Ah, por educação. Consegue isso? Como ser? As pessoas percebem que. E terceiro, pense em outros fora da igreja. Glória de Deus vale olhar. Merece o evangelho. Itaíba. Vai pro povo em Panatinga. Olha, temos muitas ligações para Itaíba. Nem Lucas. Tem até aqui ligações. Em Panatinga tem muito. Puxa, está dizendo. Estou dizendo amanhã, mas. Obrigado por tua palavra, pela sabedoria que nela que a gente possa seguir, possa nos proteger, possa nos ajudar com parcialmente dentro da igreja. O povo busca a tua busca seguir o padrão da Bíblia, estudar e saber agir para nos ajuda nessa que o Senhor possa formar pessoas qualificadas para liderança dentro da igreja, que a gente possa formar e também mandar para fora também. Eu penso em Taílson, eu peço por ele que realmente neste momento começou a pregar em Tupanatinga. O Senhor possa lhe dar as palavras para dizer da vida de José e que possa apontar para Cristo, que possam ser salvos. E aqui, Senhor, possa continuar a trabalhar. Amém. Esse sentimento de igreja, de irmandade, de congregação possa crescer dentro de nós. Possamos nos sentir participantes desse processo.
igreja pode ficar de pé, vamos cantar Lugar Secreto. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. E sou aqui. E sou aqui. Pai, eu amo sua presença. O teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto. Onde eu te encontro. No lugar secreto. Aos seus pés me rendo. Pois a tua glória quero ver. Pai, eu amo tua presença. Pai, eu amo sua presença. O teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos. Eu confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto. Onde eu te encontro. No lugar secreto. Aos teus pés me rendo. Pois a tua glória eu quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto. Onde eu te encontro. Assim, no lugar secreto, aos seus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos seus pés me rendo, pois a tua glória eu quero ver. Glória a Deus. Amém. Muito bom. Podem sentar. Esse final de semana. Oi?
Teve, para quem não sabe, acampa dentro da igreja. A gente teve vários pedacinhos do céu aqui na hora, né? Agradecer. Assim, agradecimento. Esperança. É importante. Meses, a gente estava comigo ali, forte toda hora. Chego, mas chego. Leila, que está lá em Tupanatinga, a Wilson também ajudou. Essa palavra, JK. Estão no Sal e Luz. Ah, sim, teve Emerson também. E e teve a equipe de Campina. Gente, ó, vocês deviam vir para o acampamento só para comer. É um acampamento bom para comer. Serviço maravilhoso. E a gente não pôde, no corre-corre, né? A gente não agradeceu. É uma equipe que trabalha bastidores. Aqui, cortando. Já está aqui, adolescente. A Raquel e a Matheus. Raquel, sim. A gente tem uma lembrancinha aqui. É simples, mas é de coração. A gente teve um copinho, todos os acampantes ganharam. Perto de ajudar. Cantina, nos adolescentes, quem tem o desejo de servir todas as áreas da igreja. Obrigado. Obrigado. Pai, a gente. Ah, também queria avisar. Opa, ou esses lugares vai ajudar mais. Aviso. Vou botar. Vai ser. Podem falar. Das universidades. Não é nordestinado. Podem falar com a gente. Tá? Ah, pode chamar. Aquela mesma. Exatamente. Vai ter. Não aquele. É, só correr, jogar, pegar essas mais diversas idades. Vai ser. Último ouvir aviso.
você já usamos, vai ver. Mas a coisa mas veja dando essa tá, tá, tem um prédio tá ali, braço a recebe